Olá, eu sou Fernanda Signorini. Seja muito bem-vinda à nossa série Crie o seu método autoral. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que um método realmente começa a nascer. Quais são esses pilares que você precisa começar a identificar para entender se o seu método está nascendo. Esse vídeo é sempre voltado para pesquisadoras de maneira geral, pesquisadoras corporais, artistas, dançarinas, terapeutas, enfim, todas que sentem esse chamado de desenvolver uma linguagem própria, mais autoral e manifestar isso em um método. Nos últimos vídeos aqui eu falei um pouco sobre como reconhecer o próprio método, sobre como que você pode identificar essa estruturação, né? E aí surge sempre uma pergunta muito importante, mas Fê, como é que o meu método, como que eu posso ver realmente que o meu método ele está se formatando? Muita gente imagina, queridas, que um método é algo que você inventa, né? Que você realmente, eu vou criar, é uma criação, e não necessariamente. Eu sempre falo, um método, ele é mais um processo de identificação do que de criação. Claro que você pode, a partir da identificação, começar a criar, a trazer novas coisas, né? Mas ele sempre vai partir de uma identificação daquilo que você já é, daquilo que você já faz, principalmente quando a gente está falando de métodos autorais. Outras coisas que vocês sempre me falam, coisas que vocês imaginam. Primeiro, que criar um método é inventar algo totalmente novo. E isso não necessariamente acontece. Né? Na verdade, nós somos a união de várias áreas, de muita potência, trazemos um tanto de referência, então não necessariamente você vai criar algo novo, inventar a roda aqui para o seu método acontecer. Não é sobre isso. Outra coisa que vocês acham que ter um método é criar algo extremamente complexo. Então, vocês ficam anos fazendo formações, anos fazendo registro, tem 1 milhão de cadernos escritos, achando que ter um trabalho coeso, coerente, profundo, é sobre complexidade, né? É sobre quantidade de conhecimento. E pelo contrário, tem uma frase que eu sempre falo para as minhas alunas que mudam tudo. O pouco, bem feito e profundo vale muito mais do que o muito complexo e sem ordem lógica de estrutura, tá? Então, não ache que ter um método é algo complexo. Outra coisa que vocês acham é que precisa ser algo completamente diferente de tudo. Não necessariamente diferente de tudo, precisa ser algo autêntico, algo que você possa falar e ensinar com propriedade. Por isso que a gente sempre aqui investiga essa sua memória corporal, para que você possa assumir esse lugar com propriedade cada vez mais forte. Na verdade, o nosso método, ele nasce mesmo é quando esses 3 elementos eles começam a se encontrar dentro da sua prática, que é os 3 elementos que eu vou trazer agora para vocês, tá? Primeira coisa é a sua experiência. Isso aqui é a primeira chave para você entender que o seu método ele está tomando forma. Então, todo método ele vai nascer de uma experiência, né? Da prática que você faz. Então, isso significa que você precisa começar a observar mesmo qual é a sua prática real, a prática real que traz base para o seu trabalho, qual é essa condução de processos que você direciona ou que você deseja direcionar e como é que a sua observação e leitura sobre o que você faz acontece. Então, é nessa experiência e nesses pontos é que você começa a perceber o que funciona no seu trabalho, o que não funciona, o que gera transformação de fato, o que você pode começar a cortar para que você tenha mais profundidade naquilo que é mais simples, naquilo que é mais básico. Então, olha como que isso já muda a sua perspectiva sobre ter um método ou não. Né? Então, para mim, o que mais importa é você começar a criar essa independência de análise, entendendo o que funciona, o que não funciona, as transformações que acontecem ou não. Essa experiência, ela é crucial ainda, primeiramente, antes da teoria em si. Né? Antes da gente citar leitores, antes da gente querer falar de técnicas, o mais
concreto possível dentro da sua experiência, é o que nos interessa. O segundo pilar, muito importante, é você começar a desenvolver uma observação mais ativa dentro do seu trabalho prático. É isso, você enquanto pesquisadora começa a olhar mais para a própria prática, e eu coloquei aqui algumas perguntas para você se conduzir de uma maneira mais importante, para você se localizar. Então, você enquanto pesquisadora precisa começar a se perguntar, primeira coisa, o que realmente acontece quando eu conduzo um processo com alguém? Você tem essa clareza? O que realmente acontece? Então, primeira coisa para você começar a observar e começar a responder. Ponto 2, quais etapas aparecem naturalmente no meu trabalho, aparecem naturalmente na minha aula? Isso também é muito importante que você comece a identificar e dê nomes para essas etapas, tá? E terceiro, quais são os princípios que estão por detrás do meu trabalho? Porque eu não ensino apenas prática física, né? Assim, não é só uma coisa que a pessoa vai lá, experimenta, sai e esqueceu. Não, geralmente, quando a gente constrói um método, dentro dessa linguagem que eu falo para vocês, a gente tem princípios que norteiam essas práticas. E esses princípios, eles nascem lá da sua experiência corporal pessoal, eles nascem dessa repetição desse padrão que você vai vendo, que você sempre vai identificando. Então, isso é muito legal quando você começa a ter essa observação mais fina. E o que essa observação pode te revelar? Peguem muito isso, que isso é muito importante. Elas vão te revelar qual é a lógica do seu trabalho, né? Essa lógica que eu falo é essa narrativa coerente que eu sempre vou falar para vocês, que é algo que falta muito. Parem de trabalhar com coisas soltas, entendam essa narrativa, entenda essa lógica que o seu trabalho apresenta, esse caminho, tá? Porque o método, ele é exatamente isso, é uma lógica de condução. Olha como muda, né? Quando a gente pensa sobre essa lógica de condução. O terceiro pilar e último aqui para a gente falar hoje é sobre a organização e a ordem, tá, queridas? Isso é um ponto, assim, que vocês sempre se travam, né? Muitas vezes, que é essa questão de conseguir organizar. Então, em algum momento, você precisa entender que você precisa dar ordem e a organizar tudo que você tem antes que isso vire informação que está na sua intuição, que está nos seus insights, mas que no fim das contas você não consegue realmente colocar de maneira clara para você e para aquelas que querem receber o seu trabalho. Então, eu preciso que você entenda e organize, primeiro, as etapas do processo que você faz, os princípios desse trabalho, os caminhos que se repetem. Se você começar e fizer isso, esses 3 pontos, você já consegue ver essa organização, né, muito prática daquilo que você precisa para dar ordem mesmo para essa comunicação e para essa narrativa. Faz sentido para vocês? Me contem aqui, porque eu preparei essa aula assim realmente para poder ancorar mais clareza no seu processo. Se faz sentido, curta aqui esse vídeo, siga aqui a minha página se você ainda não me segue, compartilhe com outras pesquisadoras, com outras mulheres que você sente que tem essa potencialidade de muitas possibilidades e que podem sim servir um conhecimento mais autoral, desenvolver o seu próprio método e simbora fortalecer o nosso clã, porque a gente unida, a gente sabe a força que a gente tem, né? Principalmente nós mulheres que estamos cada vez mais com essa necessidade de construir conhecimentos, de se apropriar desses conhecimentos e de servir algo ao mundo que realmente nos representa. E é esse o grande intuito aqui desse canal, esse é o grande intuito das minhas mentorias e do meu trabalho. Então, eu espero realmente que vocês estejam gostando dessa série. Quando o nosso método começa a nascer, algo profundamente muda, né? Você começa realmente a visualizar que o seu trabalho, ele é muito mais do que práticas soltas, tá? Ele é realmente uma porta de sustento para a sua carreira. Ele é realmente esse lugar que você vai ganhando destaque dentro da sua área,
profissional, porque você fala sobre algo autêntico e autoral. E é isso que dá a diferenciação entre os outros profissionais. Então, realmente, queridas, invista muito nessa perspectiva, no desenvolvimento dessa linguagem, porque vocês vão ver o tamanho da potência do seu servir alinhado com essa sua autoralidade. E se você sente que esse é um caminho, que você já tem essa visão, que você realmente quer manifestar esse trabalho, venha, preencha aqui o formulário de sessão de direcionamento gratuita comigo, que é um espaço de 30 minutos, onde nós duas vamos nos encontrar. Eu vou ouvir sobre o seu projeto, sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, e vou poder mostrar para você qual é esse caminho lógico, de fato, dentro da estrutura que você precisa para ter produtos e serviços mais alinhados e prósperos com aquilo que você quer servir no mundo, né? Então, a gente fala sobre os atendimentos individuais, workshops, oficinas, como que isso é um desdobramento de um trabalho bem feito e de um método consistente. Então, se você sente esse chamado, são poucas vagas por mês, é só você preencher o formulário aqui de lista de espera, que eu entro em contato com você e a gente marca a nossa sessão. É isso, queridas. Espero que vocês estejam gostando muito dessa série. Eu estou sentindo muita potência, estou recebendo muitas mensagens de vocês. Está sendo muito especial, tanto para mim, que estou aqui nessa condução desse clã maravilhoso há tantos anos. Nosso clã já tem aí 6 anos de trabalho. Eu tenho alunas em mais de 14 países. Quanto para vocês, espero que todo vídeo que saia aqui seja um fortalecimento desse trabalho, que seja uma nutrição para você não desistir e entender que a melhor escolha para a gente, como profissional autônoma, como profissional alternativa, é a gente desenvolver essa linguagem própria, autoral e autêntica. Um beijo e até o próximo.